Olá pessoal, bom dia. Neste vídeo aqui eu vou começar falando um pouquinho sobre alterações que ocorrem no psicossoma. Veja bem, no outro vídeo eu já expliquei assim o que seria o psicossoma. Quando você deixa o corpo físico assim, né, tá certo? O veículo de manifestação da consciência que você utiliza é um corpo igualzinho a esse aqui, né? Se você ver uma pessoa projetada assim, né, fora do corpo físico, assim, né, no plano extrafísico ou plano espiritual, a pessoa vai ter normalmente, né, a aparência desse corpo que a pessoa tem aqui, do corpo físico, né? Então o outro corpo vai ser igual a esse aqui, né? Normalmente, tá? Estando em condições normais, assim, né? Tá certo? Mas você, por exemplo, assim, olha, tem algo que se chama elongação extrafísica. Então, por exemplo, se você estiver projetado assim no plano extrafísico, se você quiser esticar o braço assim, lá longe, assim, 10 metros assim, o seu braço vai lá longe assim. Então, o psicossoma, né, o corpo que a gente se manifesta no plano extrafísico, ele tem uma propriedade assim de elasticidade. Então, você pode levar o braço lá longe assim. Então, e pode também promover, você pode assim, modificar o seu visual também, assim, desde que você tenha poder mental, né? Porque o que manda no plano extrafísico é o poder da mente, né? Tá certo? Tá? Então, eu já vi, por exemplo, obsessores, assim, que nem eu estou aqui normal, assim, né? No dia a dia, assim, né? Na nossa vigília física, assim. E eu já vi obsessores, por exemplo, de lá de longe, assim, tipo 6, 7 metros assim, de distância, eles estenderem as mãos assim, ó, e vim pegar, tipo assim, no ombro e fazer assim, ó. Veja, se isso acontecer com uma pessoa comum assim, a pessoa morre do coração, óbvio, né? Não estou falando, é que eu já estou acostumado, relativamente acostumado com isso daí, né? A gente nunca está acostumado 100%, né? Mas estou relativamente acostumado com isso daí. Então, veja, então o obsessor, por exemplo, assim, ó, já aconteceu de coisas assim comigo. Então ele estica o braço lá longe, de lá de baixo, assim, em mim, assim. Por exemplo, faz assim, ó, dá toquinho no ombro, assim, ó. Tá certo? Essa é uma maneira dos espíritos também se comunicar com a gente, assim, né? Dar toque em alguma parte do corpo, assim, tal. Mas o obsessor, às vezes, ele pode esticar a mão, assim, ou as duas mãos, assim, né? Ou qualquer parte do corpo, né? Mas geralmente a gente utiliza mais as mãos ou os pés, né? Principalmente as mãos. Então, veja, comigo já aconteceu do obsessor esticar o braço, assim, ou 7 metros de distância, assim, em mim, assim, ele está lá e faz isso aqui em mim, assim. Por exemplo, pega o ombro e faz assim, ó, tá certo? Ou outra coisa qualquer, tá certo? Então, quem está no plano extrafísico tem essa propriedade de estender, assim, é uma propriedade, o corpo, o psicossoma, ele tem uma propriedade de elasticidade. Então, você pode estender o braço seu lá longe, assim, ó, tá certo? Tá? Então, agora, tem um outro detalhe que eu gostaria de lembrar também, assim, ó, você vê pessoas assim, com o psicossoma alterado, assim, transformado. Tem gente que se transforma em bicho, tá certo? Patologicamente mesmo, assim, tá certo? Com deformações visuais, assim, tá certo? Patológicas mesmo, né? Você pode fazer isso se a pessoa tem muito domínio, pode modificar o visual assim, mas de uma maneira saudável. Mas você vê muita gente assim, e existe muito disso daí assim, de gente assim, extrafisicamente já desencarnado, assim, principalmente, né, desencarnados assim, com psicossoma, com visual assim, horrendo, assim, com cara de cavalo, com cara de bicho, assim. Então, com psicossoma transfigurado, assim, alterado assim, mas patologicamente, assim, tá certo? Tá, essas pessoas que têm, por exemplo, assim, que cometem erros muito graves aqui, ela termina, quando cai lá, assim, vai cair na mão, às vezes, nesses infernões que existem lá no plano extrafísico, na mão de mega assediadores, assim, que dominam aquelas coisas lá. Então, eles hipnotizam essas consciências, assim, com aquelas complexo de culpa, assim, né? Que cometeram muitos erros aqui, infelizmente, são coisas que acontecem, pode acontecer com qualquer um, assim, né? Então cai no domínio desses mega assediadores que dominam esses umbrais aí, nesses infernões que existem no plano invisível, aí, no plano extrafísico, né? Tá certo? Então é muito comum você ver gente com psicossoma assim, transformado. Às vezes você está vendo um bicho ali, mas é uma pessoa, tá certo? Que vai precisar de várias encarnações assim, né? Para poder normalizar o processo assim, né? Evolutivo daquela consciência ali, né? Então, você pode, aqui mesmo no plano físico, assim, você pode de repente assim, ver gente através da clarividência assim,
com o psicossoma alterado, assim, com aquele visual feio, né, horrível, assim, né, até com um jeito de bicho, assim, né, e com outras fisionomias, assim, toda alterada, assim, né. Então, veja bem, começamos aqui falando então um pouquinho sobre deformações do psicossoma, assim, né, e essa propriedade de elasticidade desse corpo que a gente utiliza no plano extrafísico, né, que você pode estender os membros, assim, os braços, assim, os pés também, né, tá certo? Agora, outra coisa que eu queria lembrar, assim, ó, no corpo humano, assim, na cabeça aqui, tem uma glândula que fica bem no meio da cabeça aqui, né, chama glândula pineal. Ela tem, eu já vi essa glândula assim, né, tá certo? Em certas escolas o pessoal assim tem essas glândulas assim para mostrar durante as aulas. Eu já vi, ela tem uma cor assim meia rósea, meia rosada assim, clarinha, uma rosa clarinho, né? Tá certo? Então, agora essa glândula pineal assim, ela é estudada por médicos endocrinologistas que lidam com hormônios assim, né? Tá? Ela segrega um hormônio que chama melatonina, que é responsável assim principalmente por causa do sono da gente, né? Do equilíbrio hormonal do sono, né? Tá certo? Agora veja bem, essa glândula aí eu tenho observado, eu gosto de ter uma certeza bem, assim, bem firme mesmo assim, né? Mas eu já andei observando assim, os pesquisadores assim da consciência estudam a glândula pineal assim, porque parece que ela tem uma importância maior assim quando você fala em projeções conscientes, assim, em fenômenos conscienciais, assim, esses fenômenos em geral, assim, tá certo? Eu ainda não pude constatar 100%, apenas desconfiei de algo certa vez, assim, né? Mas preciso de maiores confirmações, assim, né? Certa vez eu tive uma impressão, assim, né? Que um extraterrestre, assim, porque tem civilizações mais avançadas, assim, eu tive essa impressão, não pude confirmar 100%, assim, porque eu gosto de uma confirmação bem firme mesmo, né? Mas tinha muitos espíritos, assim, né? Naquele dia, né? Mas não deu, porque eu falei assim, não confirmei muito 100%, então eu não gosto né? Mas é apenas relatando algo, assim, que eu não cheguei a confirmar, assim, né? 100%. Mas eu tive a impressão que um extraterrestre, assim, né? Tinha muitos espíritos, assim, ali naquele quarto meu, assim, isso faz muito tempo. E notei quando esse extraterrestre, assim, parece que ele conectou um tipo de um joystick, né, esses controles, assim, bem na glândula pineal, e ainda senti um tipo de um clique, um tipo de um encaixe, assim, ó, aqui por trás, assim, né, quando deu um clique naquilo ali, um aparelho, assim, e do lado eles colocaram um tipo de como se fosse um televisor desses comum, assim, né, um tipo de um telão, assim, tá certo? E ali passavam cenas de outras vidas minhas passadas, assim, né, para os espíritos verem, né. Tá certo? Porque eles dispõem de muito conhecimento avançado assim, científico, né? Nesse sentido, mas eu não fiquei só, não deu para confirmar 100% isso daí, assim, mas eu estava, não estava assim, aquele visual não estava muito adequado, assim, né? Tá certo? Então a glândula pineal parece que uma das coisas assim que eu fiquei assim, pensando foi isso, que ela funciona como se fosse um banco de dados ali, assim, de outras vidas passadas, assim, né? Diante daquela situação que eu presenciei, assim, né? Tá certo? Que as cenas das outras vidas minhas passadas ficavam sendo projetadas num tipo de um telão aqui, ao lado, assim, que os espíritos ficavam vendo, assim, né? Então, como eu disse, né, eu havia notado que os extraterrestres conectaram um tipo de um joystick, assim, né, um aparelho, assim, que tinha um cabo que ligava lá naquele visor, assim, né, um tipo de um monitor, assim, para mostrar para os espíritos outras vidas, assim, de outras reencarnações minhas passadas, assim, as cenas ficavam sendo projetadas ali, através da minha glândula pineal, né? Então, mas eu não pude constatar 100% isso daí, né? Então, mas a glândula pineal, além dessa questão dos hormônios, assim, e da importância que ela tem no organismo humano, assim, ela também tem outras importâncias, assim, transcendentais, né? Tá certo? Então, mas precisa de aprofundar as pesquisas, assim, né? Tá certo? Então, por esse vídeo, então, gente, seria só isso mesmo, né? A gente prossegue, né, nos nossos próximos vídeos aí. Muito obrigado.